Pessoal, vamos dar continuidade ao estudo da reta, tá bom? Seguinte, existem questões, pessoal, onde a reta ela já vem dada. O gráfico dela já foi desenhado e aí ele pede qual é a equação daquela reta. Então, duas dicas importantes para facilitar a resolução dessas questões. Primeira dica que você tem que observar. Verifique onde é que essa reta vai cortar o eixo do y. Isso vai facilitar bastante, porque lembra, onde o gráfico corta o eixo do y, lá nós teremos o coeficiente linear, que é aquele termozinho independente quando a equação é reduzida. Isso vai ajudar bastante, tá bom? Existem questões que basta isso para resolver. Porém, outra coisa que você deve observar é se a reta ela é crescente ou se ela é decrescente. Se a reta for crescente, o coeficiente angular, que é aquele termo que vem junto ao x na forma reduzida, ele vai ser positivo. Se a reta for decrescente, o coeficiente angular, sim, ele será negativo, tá bom? Essas duas dicas, elas são extremamente importantes e você vai ver que tem questões que a gente não precisa nem fazer cálculo algum, basta observar isso, tá certo? Então vamos lá, exemplos, ó. Ele me deu esse gráfico, tá vendo? A reta já está dada e ele quer saber qual é a expressão que representa essa reta. Bom, primeiro detalhe, observe, ó. As opções dadas, ela está na forma reduzida. Por que eu sei? Porque o y está isolado. Mas você vai dizer, Tiga, mas isso aqui não é y. Mas observe no gráfico, ó. Aqui está o eixo y. Aqui é o eixo y, tá bom? Só que nesse caso, aqui é volume dado em litros. Então, o volume está justamente no lugar do eixo y, que é o que interessa. Então, o y aqui, que está representado pelo volume, ele está isolado. Então, é a equação reduzida. E nesse caso, se a equação está reduzida, é muito fácil, pessoal. O que é que você faz? Ó, primeiro detalhe, onde esse gráfico, onde essa reta cortou o eixo do y? Está aqui o eixo do y, está aqui o gráfico. Ó, cortou aonde? No 8. O que é que significa então, pessoal? Que nesse caso, o coeficiente linear, ou seja, o número que vai ficar independente, ele tem que ser 8. Observe aqui nas opções, ó. Aqui é um 8, aqui é um 3, um 26, um 26 e um 6. A única opção que tem o termo independente 8, aqui é o coeficiente linear, é a letra A. Então, nesse caso, essa questão não precisou fazer nenhum cálculo, basta você analisar. A única que tem o coeficiente linear 8, coincidindo justamente onde o gráfico cortou o eixo y, é a letra A. Então, a resposta dessa questão é a letra A, tá bom? Outro exemplo, está aqui o gráfico de novo e ele quer novamente a equação. Perceba que, de novo, ele está na forma reduzida. E esse f de x? Pessoal, lá no primeiro ano, quando você estudou função, talvez você não lembre, mas lá dizia o seguinte, o y, ele também pode ser representado por f de x, tá bom? O y também pode ser representado por f de x. Tá certo? Que é a imagem da função. Então, nesse caso, ó, de novo, o y está isolado. Esse f de x, lembre-se, é a mesma cor de y. Se ele está isolado, nós temos aqui a forma reduzida. Então, qual é o modo de responder? Primeiro, você olha onde a reta cortou o eixo do y. Está aqui, ó, no 2. O que é que significa? Que o termo independente, aquele número que vai vir aí isolado, tem que ser um 2. Então, olha só, na letra A vem um 2, então a letra A pode ser resposta. Na letra B, não, o B se descarta. A letra C é um 2 também, então a letra A pode ser resposta, a letra C também pode ser resposta. A letra D é menos 2, descarta, a letra E descarta, tá bom? Então, sobrou para nós ou a letra A ou a letra C. Nesse caso, pessoal, como sobraram mais de uma opção, nós vamos partir para a segunda regrinha que eu disse para vocês. Qual é a segunda regrinha? Observar se a reta está crescendo ou decrescente. Observe, essa reta é crescente, para cima, tá vendo? Ó, reta crescente. Quando a reta for crescente, pessoal, o coeficiente angular, que é o número que acompanha o x, tem que ser um número positivo. Então, observe, ó, como só restou para nós
a opção A ou a opção C, descarta a B, descarta a D, descarta a E, a gente só vai olhar para A e para C. O número que acompanha o x tem que ser um número positivo, porque essa reta está crescente. Na letra A, o número que acompanha o x, pessoal, é negativo, então a letra A está fora, tá bom? Porque tinha que ser um número positivo, porque a reta está crescente, então a letra A está fora. Como só tinha a letra A e a letra C, e a letra A está descartada, então a resposta dessa questão é a letra C. Percebam que o coeficiente angular dessa equação é 2/3, mas eu não precisei fazer cálculo, tá bom? Por quê? Porque só restou essa opção aqui, certo? Então vamos lá, mais outra questão. Olha só, o gráfico dado, de novo, ó, nós temos o que? As opções na forma reduzida, o y isolado. Então, primeiro, olha, onde esse gráfico cortou o eixo do y? No 2. Então, significa, pessoal, que o termo independente tem que ser 2. Só que nessa questão, percebam, ó, o termo independente aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Todo mundo é 2. Nessa opção, nessa questão, eu não posso descartar nenhum item. Qualquer um deles pode ser a resposta. Então, nesse caso, nós vamos partir para a segunda dica. Qual é a segunda dica? Olha só, o gráfico, pessoal, está decrescendo, tá vendo? Está descendo. Quando o gráfico está decrescente, o coeficiente angular, ou seja, o númerozinho que acompanha o x, tem que ser o que agora? Negativo. Então vamos lá, todas as opções poderiam ser, porém, quem acompanha o x é negativo. Então aqui é negativo, então a letra A pode estar certa. Aqui é B negativa, então a B também pode estar certa. Só que a C, a D e a E você descarta. Ó, descarta a C, a D e a E, por quê? Porque como o gráfico está decrescente, o número que acompanha o x tinha que ser um número o quê? Negativo. Então descarta isso aqui. Sobrou a letra A e a letra B. Só que, pessoal, nesse caso, eu vou ter que encontrar o coeficiente angular. Por quê? Porque pode ser menos 3 ou pode ser menos 2/3. Eu não consigo saber. Para isso, eu vou ter que fazer o quê? Encontrar o coeficiente angular. E aí eu vou lembrar do vídeo anterior o seguinte, como é que eu encontro o coeficiente angular? Duas maneiras. Se ele me der esse ângulo de inclinação aqui, ó, se eu soubesse esse ângulo de inclinação, eu faria a tangente desse ângulo e encontrava o coeficiente angular. Porém, eu não tenho esse ângulo de inclinação. Qual é a outra saída? Encontrar dois pontos dessa reta. Vamos lembrar uma coisa, uma reta, pessoal, ela tem infinitos pontos, tá certo? Porém, para eu encontrar o coeficiente angular, basta eu saber dois pontos dela. Quais são os dois pontos que eu conheço? Esse daqui e esse, ó. Pessoal, só que aqui a gente vai ter que lembrar o que nós estudamos na primeira aula, no primeiro vídeo, tá bom? Observa como esse ponto, pessoal, que o y dele vale 2. Ó, esse ponto, o y dele vale 2. Mas quem é o x dele? Lembre-se, um ponto ele tem coordenada abscissa e tem a ordenada. Tem o valor do x e o valor do y para formar a coordenada do ponto. O y desse ponto é 2, está aqui, o y dele é esse ponto. Mas quem é o x? Pessoal, o x vai ser 0. Por quê? Vamos lembrar, eu expliquei para vocês, vou repetir. Todo ponto que tiver em cima do eixo x, tá bom? Aliás, em cima do eixo y, a abscissa é nula, ou seja, o x é 0. Então, esse ponto aqui vai ser 0, que representa o x, e o 2, que representa o y. Sempre começa com x, depois com y. Então, esse ponto é quem? 0 e 2, tá bom? Pronto. Esse ponto aqui também eu consigo encontrar, certo? Esse ponto, o que é que nós temos nele? Ó, o x dele é 3, então ó, o x dele é 3, e quem é o y dele? O mesmo raciocínio. Se um ponto está em cima do eixo x, então a ordenada dele é 0, ou seja, o y é 0. Então, esse ponto, o x vai ser 3, está aqui dado, e quem é o parceiro dele? É 0, ó, 3 e 0. Pronto, eu conhecendo os dois pontos, como é que eu encontro o coeficiente angular? Faço a variação do y e a variação do x. Variação do y, eu pego esse y e diminuo desse, ó, 2 menos 0 dá 2. E a variação do x, eu pego esse x
e subtraio desse. 0 menos 3 dá menos 2. Então, quem é o coeficiente angular? Variação do y dividido pela variação do x. A variação do y deu quanto? 2. A variação do x deu quanto? Menos 3. Pessoal, perdão, aqui é menos 3, tá bom? 0 menos 3 dá menos 3. Está digitado errado. Menos 3 aqui. Pronto. Onde é que fica o sinal? Pessoal, quando você tem uma fração, o melhor local de colocar o sinal negativo é aqui antes, ó. Não é em cima nem embaixo, é aqui, é a maneira mais correta, tá bom? Então aqui, ó, mais por menos dá menos, 2/3. Então observa, como eu tinha a opção A ou a opção B como correta, como possível solução, eu tive que encontrar o coeficiente angular. Quanto é que deu o coeficiente angular? Menos 2/3. Esse coeficiente angular é justamente o número que acompanha o x. Então, o número que acompanha o x é menos 2/3. Portanto, a resposta dessa questão é B. Bom? Mais uma questão. Essa questão aqui é o contrário, pessoal. Ó, ele me deu a função já, perceba que está na forma reduzida e quer saber qual é o gráfico dela. Tá certo? Como é que faz? O mesmo raciocínio. Ó. Primeiro eu olho para cá. Esse número aqui vai me dizer que o gráfico vai cortar o eixo y aonde? No menos 5. Então vamos descobrir qual é desses gráficos. Outra coisa, o número que acompanha o x é um número positivo, então o gráfico é crescente, tá bom? Então, nesse caso, ó, olhando para cá, o gráfico, a letra A está fora, porque esse gráfico é decrescente, a letra B está fora, que é decrescente. Sobra, tá bom? Quem? A letra D e a letra E. A letra C também é decrescente, ó, tá bom? O gráfico ou é a letra D ou é a letra E. Qual desses dois gráficos o gráfico cortou o eixo do y no menos 5? Vamos lá. Na letra E que sobrou, o gráfico está aqui, ele corta o eixo y aqui. Ó. Pessoal, esse ponto aqui, eu não sei quanto é, mas é um valor positivo. Por quê? Porque ele está acima do zero. Então, a letra E está descartada. Então, a resposta aqui é quem? A letra D. Ó. Observa que na letra D ele é gráfico crescente. Aqui é positivo, então ok. E onde é que ele corta o eixo do y, pessoal? Justamente no menos 5. Ó. O termo independente aqui é onde o gráfico corta o eixo do y. Então, a resposta dessa questão é o quê? D, tá bom? Então, maravilha. Pessoal, para finalizar, nós temos mais duas coisas para comentar. Ó, o gráfico, ele tem uma equação, a reta tem uma equação. Só que essa equação ela pode ser escrita de 4 maneiras diferentes. A equação geral, como esse caso aqui, ó, começa com x, depois com y, o termo independente igual a zero. E tem também, pessoal, a equação reduzida, que nós já vimos também. A equação reduzida é quando o y está isolado. Só que nós temos mais dois tipos de equação. A equação chamada segmentária. Pessoal, a equação da sua forma segmentária, você vai ter isso aqui, ó. Tá bom? Primeira característica dela vai ser sempre igual a 1. Segunda característica, o x e o y, o coeficiente dele aqui vai ficar 1 aqui, ó, o parceiro dele. E pode ter número embaixo dele que geralmente tem, tá bom? Então, geralmente vai ter uma fração, mas aqui, ó, vai ser igual a 1. Então, como é que você transforma uma equação geral numa equação segmentária? Primeiro, o que é que você faz? Esse número aqui ele tem que passar para o segundo membro, porque aqui tem que ficar um termo independente, tá bom? Passou. Só que esse número tem que ser 1, pessoal. Então, qual é o segredo? É esse aqui, ó. Você copia a equação e vai dividir todo mundo por esse número. Por quê? Porque quando eu divido o número por ele mesmo, vai dar 1. Então, o que é que eu faço? Eu copio x mais y igual a 2, só que eu divido individualmente cada um deles por 2. Então, vai ficar x dividido por 2 mais y dividido por 2 e o 2 dividido por 2. Sempre por esse número. Aqui, ó, x dividido por 2 não tem mais o que fazer, está na característicazinha, ó, o x aqui, um número embaixo, mais o y dividido por 2, não tem o que fazer. Agora, 2 dividido por 2 dá 1, ó. Então, nós temos aqui a equação na forma segmentar, ó, igual a 1, conforme nós temos aqui, ó. Vamos dar outro exemplo aqui, ó.
Essa equação que está na forma reduzida para a forma segmentária, como é que você faz? Esse menos 4 ele vai ficar aqui, só que eu vou pegar o 2x e vou trazer ele para cá, tá bom? Então vai ficar menos 2x mais y igual a menos 4. Aí como é que eu faço para transformar na segmentária? Eu copio essa equação e divido todo mundo por esse número. Que número é esse aqui? Menos 4. Então eu vou dividir todo mundo por menos 4. Então menos 2x vai ser dividido por menos 4. O mais y vai ser dividido por menos 4 e o menos 4 dividido por menos 4. Por que isso, pessoal? Porque quando eu divido um número por ele mesmo, vai dar 1, que é justamente para ficar a característica da equação na forma segmentária, 1. Esse y dividido por menos 4 deixa assim mesmo, ó, tá bom? Fica um mais aqui, ó, porque aqui não é um mais. Então, esse menusinho fica aqui. Então, a gente deixa o menos aqui embaixo mesmo, para esse mais ficar na característica. Só que esse menos 2, pessoal, ele vai passar dividindo 4. Então, vai ficar menos 4 e esse 2 passa dividindo. Então, menos por menos dá mais. 4 dividido por 2 dá 2, tá bom? Então, aqui nós temos a equação segmentária. Para finalizar, a gente tem também a outra forma de representar uma equação, a equação na forma paramétrica. Pessoal, o que é uma equação na forma paramétrica? É um sistema de equação que, além do x e do y, vai aparecer uma outra letra que a gente chama de parâmetro, tá bom? Tá certo? Ó, duas equações formam um sistema, tá aqui o x e o y, só que aparece outra letra. Como é que você resolve? Você geralmente transforma essa paramétrica numa equação geral ou reduzida. Para encontrar a equação geral ou reduzida, o que é que você faz? Você pega uma das equações, qualquer uma das duas, e isola o t. Então, está aqui a equação que eu peguei, essa daqui, ó, x igual a 3 menos t. Eu vou isolar o t, vou deixar o t sozinho no primeiro membro. A primeira providência que eu fiz foi inverter a ordem. Ó. Esse 3 menos t vem para cá e esse x vem para cá. Quando você inverte a ordem, não precisa trocar sinal. Só que eu quero t sozinho. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 3 e trouxe ele para cá. Então, ficou menos t igual a x, aí esse 3 vem para cá, menos 3. Só que eu quero que fique o t sozinho, aqui é menos t, então multiplica por menos 1. É só trocar o sinal, aqui fica t, aqui fica menos x mais 3. Pronto. Isolei o t. O que é que eu faço agora? Eu pego a outra equação, copio, e no lugar do t eu substituo pelo que eu encontrei. Então está aqui, ó, essa equação y igual a 2 mais t. Está aqui o y, está aqui o igual, está aqui o 2, está aqui o mais. Só que no lugar do t eu troquei por quanto? Por menos x mais 3, tá bom? No caso aqui, esse mais por menos dá menos x, o mais por mais dá mais 3. Aqui eu montei o menos x, aí 2 mais 3, 5. Pronto, se eu quiser a equação na forma reduzida, encerrou. E se eu quiser ela na forma geral, é só passar o x para cá e o 5 para cá. Então vai ficar x mais y menos 5 igual a 0. Pronto. Pessoal, ó, aqui nós temos muita informação, tanto no vídeo 1 como no vídeo 2. O conselho que eu dou é que você assista aos dois vídeos. Além de assistir aos dois vídeos, você leia o material de apoio. Após fazer tudo isso, você pega e faz as atividades, tá bom? Qualquer dúvida, pode contar comigo. Mande alguma mensagem no privado que eu estarei à disposição. Um abraço, galera. Fique na paz de Deus. Tá bom? Um abraço, um cheiro no coração. Valeu!